Introdução. O documento, intitulado Mater Populi Fidelis, a nota doutrinal sobre alguns títulos marianos referidos à cooperação de Maria na obra da salvação, foi aprovado pelo Papa Leão XIV em 7 de outubro de 2025 e publicado em 4 de novembro de 2025. Está assinado pelo Cardeal Vítor Manuel Fernandes, prefeito do dicastério, e pelo Monsenhor Armando Mateu, secretário da seção doutrinária. O objetivo do documento é oferecer orientações teológicas e pastorais sobre o uso de diversos títulos atribuídos à Virgem Maria, a fim de preservar o equilíbrio doutrinal, em particular no que diz respeito à relação entre Maria e a obra redentora de Cristo. Especificamente, o documento surge de reflexões de décadas, de questionamentos vindos da piedade popular, de grupos de devoção, publicações e fenômenos sobrenaturais, ou supostos, em que aparecem títulos marianos usados de modo problemático ou impreciso. A nota deixa claro que não se trata de corrigir a devoção popular sincera dos fiéis, mas antes de valorizá-la e acompanhá-la, garantindo que não caia em equívocos teológicos ou pastorais. Cooperação de Maria na obra da salvação. O documento explica que duas dimensões são tradicionalmente consideradas na Mariologia e 1. A participação de Maria na redenção objetiva, realizada por Cristo, na encarnação, paixão, cruz, ressurreição. 2. A influência que Maria exerce atualmente sobre os redimidos, isto é, a vida da Igreja e dos fiéis. Afirma-se que Maria está presente na Escritura como figura prefigurativa, por exemplo, Gênesis 3,15 é vista como pré-anúncio da mulher que participa da vitória da serpente e aparece no Novo Testamento em passagens como João 19,26, mulher, eis o teu filho, que apontam para a sua missão materna para com o povo. A nota sublinha que a cooperação de Maria não pode obscurecer o papel único e central de Cristo como único Redentor e Mediador. Essa tensão, de participação de Maria versus singularidade de Cristo, é o cerne da questão teológica em jogo. Importância da centralidade de Cristo. O dicastério recorda que, segundo a Escritura, por exemplo 1 Timóteo 2,5, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Qualquer título para Maria que aponte eficácia própria independentemente de Cristo corre o risco de desviar essa verdade central. Portanto, cada título mariano deve ser avaliado em sua compatibilidade com a cristologia, eclesiologia e antropologia cristãs, isto é, como se relaciona com a pessoa de Cristo, a Igreja e o ser humano redimido. O documento dedica-se a vários títulos, distinguindo aqueles que são apropriados e bem fundamentados daqueles que apresentam riscos teológicos ou pastorais. A seguir, resumo os principais. Títulos considerados adequados e valorizados. Títulos como Mãe dos Fiéis, Mãe Espiritual e Mãe do Povo Fiel, da qual o documento toma o nome, são destacados como teologicamente sólidos, pastoralmente úteis e profundamente enraizados na tradição e na Escritura. Por exemplo, Maria é chamada Mãe porque Cristo entregou-lhe o discípulo João na cruz, por analogia, todos os fiéis. A maternidade de Maria é descrita como uma expressão materna de proximidade, cuidado e intercessão, em ela acompanha o povo de Deus, sustenta-o, conduz-lo a Cristo. O documento destaca que esta forma de devoção mariana está conectada com a Escritura, exemplo, Lucas 1:41 até 43, Lucas 2:19 e com a tradição dos padres da Igreja, dos doutores e dos últimos papas. B. Títulos que devem ser usados com cautela ou evitados. Corredentora. O texto afirma que o uso deste título é sempre inoportuno para definir a cooperação de Maria, porque corre o risco de ofuscar a obra única e plena de Cristo Redentor. O documento cita que o Concílio Vaticano II deliberadamente evitou usar este título por razões dogmáticas, pastorais e ecumênicas. Também menciona que o então cardeal Joseph Ratzinger em 1996 considerou que o significado desse título não está claro e não se vê como a doutrina expressa neles esteja presente de modo evidente na Escritura e na tradição apostólica. O título Medianeira de todas as graças é considerado aceitável apenas em sentido muito restrito, e inaceitável quando sugere que Maria é mediadora da graça como se fosse independente ou superior à ação de Cristo e de Deus. A nota afirma que Maria pode interceder, cooperar,
promover a comunhão com Cristo, mas não pode distribuir a graça de modo inerente ou independente de Deus. Para o documento, títulos que exigem inúmeras e contínuas explicações para evitar equívocos não são úteis à fé do povo de Deus e se tornam inadequados. Outras considerações. O documento também trata do título Mãe da Graça, afirmando que em certo sentido pode ser usado, por exemplo, para indicar que Maria, na sua maternidade, coopera com Deus na santificação dos crentes, mas sempre com as devidas ressalvas teológicas. O texto alerta para determinados fenômenos sobrenaturais, aparições, novas devoções que utilizam títulos inusitados sem base teológica ou bíblica suficiente, e nesses casos recomenda-se discernimento, e menciona que mesmo quando um fenômeno recebe nial obstate por parte da autoridade competente, isso não implica que os fiéis sejam obrigados a acreditar nele como objeto de fé. O documento enfatiza que a devoção mariana é um tesouro da Igreja e merece ser promovida, mas com equilíbrio, e isto significa que a piedade popular, o carinho do povo por Maria, devem ser incentivados, desde que inseridos dentro da harmonia da fé cristã. Também há atenção para a dimensão ecumênica, títulos muito unilateralmente marianos, que dificultem o diálogo com outras tradições cristãs ou causem confusão doutrinal, devem ser evitados ou revisados. O cardeal Fernandes afirmou que o documento, embora não agrade a todos, é fruto de cuidado pela fé do povo de Deus, buscando evitar excessos ou deficiências na devoção mariana, tanto o maximalismo, exagero, quanto o minimalismo, redução, são evitados. A nota conclui reafirmando que toda reflexão mariológica deve estar sempre orientada para Cristo e para a salvação que ele realizou. Maria, em sua maternidade e cooperação, aponta para ele e ao mesmo tempo cuida dos crentes, mas não é rival ou independente de Cristo. A recomendação prática é que os títulos marianos sejam usados com precisão teológica, evitando expressões que possam gerar equívocos ou que dependam de explicações complexas para manter ortodoxia, pois isto não ajuda o povo de Deus na fé. A nota sugere que os títulos mais seguros, que expressam bem o papel de Maria sem ambiguidade, são Mãe dos Fiéis, Mãe Espiritual, Mãe do Povo Fiel. E recomenda evitar ou reformular aqueles como corredentora ou medianeira de todas as graças, ou usá-los apenas em contextos muito bem explicados.